Bem, primeiro tem que mudar o governo, porque esse governo já tem demonstrado que não tem nenhuma solução positiva para a crise financeira do Estado. Desrespeita servidor público, não paga em dia os salários, não investe em educação, não investe em saúde. Enfim, nós estamos num Estado onde o Estado para o povo é quase que sinônimo de abandono. Nós temos muitas propostas em relação à questão das finanças, eu acho que o debate vai ser também centrado aí. Primeiro o da dívida pública. Nós desde 2006 questionamos que o Estado do Rio Grande do Sul tem sido sangrado pelo mecanismo da dívida pública e tem beneficiado, como parte da lógica nacional, uma oligarquia financeira, que é quem ganha com essa drenagem de recursos. Atualmente são mais de 3 bilhões. Evidentemente que teve agora a suspensão do pagamento, o que confirma que nós temos razão desde 2006. Pena que, na época que nós levantávamos a tese do não pagamento, nós não tivemos apoio da grande mídia para sustentar essa bandeira. Diziam que era uma bandeira utópica, que era uma bandeira irrealizável, inexequível. Tanto não era que até o governo Sartori, que é um governo que não tem coragem de enfrentar nenhum tipo de privilégio, é um governo ligado ao Temer, ligado ao Eliseu Padilha, essa quadrilha que no país, infelizmente, tem comandado o país, e o Eliseu Padilha é o braço, é o chefe do PMDB gaúcho. Nunca o governo Sartori enfrentou, ou o PMDB enfrentou oligarquias, e muito menos oligarquia financeira. O Estado do Rio Grande do Sul tem perdido muitos recursos em relação ao problema econômico. E para mim o mais chocante é o seguinte: nós tivemos o acordo da dívida em 98. Foi feito esse acordo, aqui nós estamos com o editor de economia, sabe muito bem. Quando teve esse acordo em 98, se nós atualizarmos os valores, porque se não atualizar também é difícil eu fazer a conta e fica superdimensionado o que eu vou dizer. Porque se nós não formos atualizar, a dívida era 9 bilhões. Mas atualizando dá mais ou menos uns 42 bilhões, 600, 700 milhões. O que era a dívida quando foi feito o acordo em 98. De lá para cá, até 2017, nós já pagamos quase 26 bilhões de reais. Quer dizer, uma dívida de 42, nós pagamos quase 26 bilhões e atualmente a dívida é de 58 bilhões. Evidentemente que a conta não fecha porque é juros sobre juros, então é uma dívida, é um esquema de agiotagem, portanto o Estado já pagou essa dívida, ela não pode ser paga. Esse é um aspecto da política econômica. Infelizmente, o PMDB e o PSDB que fizeram esse acordo em 98, eles defendem essa lógica da oligarquia financeira. O PT, quando governou o país, tinha uma grande oportunidade de alterar isso e não alterou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Lei Candir. Lei Candir é outro ponto muito grave. Aí o acordo foi feito 2 anos antes. No caso da Lei Candir, nós tivemos um acordo feito em 96. Esse acordo foi tremendamente prejudicial para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados exportadores do país. E esse acordo foi o acordo que isentou o pagamento de tributos de produtos primários e produtos semi-elaborados, quer dizer que o Rio Grande do Sul aumentou a sua desindustrialização, porque a nossa grande produção é hoje, cada vez mais, infelizmente, produção de soja, mas é cada vez mais produção de soja em grão, né? Porque, na verdade, antes nós tínhamos uma produção de soja que era muito mais ligado a óleo de soja, a farelo, agora cada vez mais é em grão. Essa desindustrialização é um dos efeitos, mas não é o único. O maior efeito é o efeito financeiro. O Rio Grande do Sul tem perdido, e a dívida da União com o Rio Grande do Sul é de 50 bilhões. Isso hoje é reconhecido praticamente por todo mundo. Também foi o acordo do PMDB e do PSDB. Não é à toa que a Lei Candir, o ministro era o ministro do Planejamento do PSDB e o governo era o governo do PMDB no Estado. Pois bem, infelizmente também o PT chegou ao governo federal, e nesse caso teve o governo estadual e o governo federal tinha o alinhamento das estrelas, e o PT não revogou essa lei. Essa lei é nefasta. O Estado renuncia de receber recursos. Anualmente, os técnicos calculam que cerca de 4 bilhões se poderia ter de aumento de receita se tivesse cobrança desse tributo. Então, nós estamos renunciando anualmente de receber recursos. E, para mim, o que é talvez até mais grave é quem se beneficia dessa lei. Quem se beneficia dessa lei é a Bunge, é a Cargill, é a ADM,
São empresas multinacionais que estão ligadas ao comércio agrícola. Realmente não faz sentido nenhum. Estou dando 2 exemplos, mas a gente pode seguir no tema econômico, aí depende também de vocês. Do nosso ponto de vista, não é o caso de ficar renovando esse aumento, mas eu acho que o tema dos impostos tem uma linha econômica e política, que é a linha que sustenta e que faz a demagogia de que não tem que ter tributação. Nós vimos na campanha de Porto Alegre, o prefeito Marquesan, que é do PSDB, do partido do Eduardo Leite e do Aécio, a gente nunca pode esquecer os vínculos que cada um tem, foi o campeão na campanha de 2016, que ele tinha a solução para tudo em Porto Alegre e que ele ia baixar imposto, que ele não ia cobrar... Não, nós vimos que o Marquesan agora, 1 ano e meio de governo, só o que faz é dizer que não tem dinheiro e a cidade de Porto Alegre está esburacada, com servidores públicos maltratados, com a saúde maltratada. Então nós achamos que tem que ter sim tributação. Não somos a linha, não. Isso não se pode ter cobrança de tributos. Não, tem que ter cobrança de tributos. O problema é que tem que ter uma mudança de lógica. Atualmente, em geral no país, quem paga tributos é a classe trabalhadora e a classe média. Os muito ricos, os grandes empresários não pagam. Esse exemplo da Lei Candir é o mais clássico, é o mais claro, porque isso foi renúncia tributária. Renúncia tributária feita pelo PSDB e pelo PMDB, cujos beneficiários dessa renúncia fiscal, desse não pagamento de tributo, foram empresas multinacionais poderosíssimas, as maiores do mundo, que não tem por que não pagar tributo. Elas vão seguir atuando na economia nacional se tiverem que pagar tributo. A Argentina cobra tributo, está do nosso lado, e a Argentina cobra tributo de 33%. A Argentina cobra tributo. A tese de não exportar tributos não é uma tese verdadeira. No mundo inteiro, os países tributam exportação. Tanto que a Argentina tributa. E o Brasil, no que diz respeito à produção de soja, nós estamos falando de soja nesse caso, porque o Rio Grande do Sul tem 32 milhões de toneladas produzidas, 17 milhões é soja, cada vez mais. Cada vez se produz menos arroz, feijão, produtos diretos para o consumo, e nós estamos fazendo uma economia centrada na monocultura para exportação, coisa que eu questiono. Embora essa lógica exista, e o Rio Grande do Sul nesse mercado o Rio Grande do Sul não vai perder mercado. Vai haver ainda consumo. O problema é que o Estado está deixando de ganhar. E não é o Estado em abstrato que está deixando de ganhar. Quem está deixando de ganhar é a população. Porque essas empresas multinacionais são as que se beneficiam. Essas empresas multinacionais que são as ligadas ao comércio da exportação agrícola, elas não vão deixar de fazer o comércio no Brasil, e o Brasil não vai perder mercado quando todo mundo sabe que, em termos na divisão internacional do trabalho, a produção de soja, o Brasil está dentro dela. Vamos voltar ao tema do emprego no campo, porque o senhor está falando de emprego no campo como se nós tivéssemos um setor agropecuário que tivesse um peso na capacidade de emprego. Não é assim. Esse setor é o setor que menos emprega na economia. O setor do campo é o que menos emprega e, por sinal, um dos que paga o salário mais baixo. Infelizmente, o campo brasileiro, o campo gaúcho, tem um domínio do grande latifúndio que faz com que 1% dos proprietários tenha 33% das terras gaúchas. Eu acho que essa concentração da propriedade tem levado a uma situação onde a capacidade de emprego também tem sido pequena. Mas, quando eu falo da Lei Candir e do tema da tributação, é justamente por isso, porque o Estado, para poder financiar a infraestrutura, nós vamos falar de qualquer assunto que a gente for conversar, ele vai cair na contradição de que ele necessita financiamento, em qualquer área. Então, na parte da despesa, nós consideramos que não se pode cortar no salário dos professores, por exemplo. Os professores, desde que o governo Sartori assumiu, não tem reajuste. O básico de um professor de 40 horas é 1.360. Então não se pode, além do mais, estão recebendo parcelado. Não se pode cortar na saúde. Então, se pode cortar, bem, privilégio se pode cortar. O mesmo governo que não deu reajuste para os trabalhadores em educação, o próprio Sartori assumiu e deu um aumento para o seu próprio salário de governador, o salário dos secretários e o salário dos deputados. Aí teve 50% para todo mundo. Para os trabalhadores em educação foi 0%, para os trabalhadores da segurança pública é um
trabalho para dar um reajuste, ficaram reclamando o tempo inteiro para reajustar. Então o tema do financiamento é fundamental. Quando eu questiono a Lei Candir, é justamente por isso, porque eu acredito que esse setor da economia deve ser tributado, o setor ligado à exportação. Então a nossa política financeira tem esses dois aspectos, a questão da dívida e a questão da Lei Candir. E nós temos também um questionamento muito forte ao tipo de benefícios fiscais que o Estado concede. Nós achamos que é preciso tratar de ter uma política para as cooperativas de produção, para as cooperativas de consumo, para a pequena agricultura familiar, utilizar o Banrisul e a capacidade de crédito do Banrisul para fazer isso. Mas a política de benefícios fiscais, que infelizmente tem sido seguida, e do governo Sartori e dos governos anteriores também, ela beneficia grandes empresas. E a contrapartida das grandes empresas é muito pequena. Eu tenho dado o exemplo que para mim é o mais absurdo, que é a concessão de benefício fiscal para a empresa do Lírio Parisotto. O Lírio Parisotto é o proprietário da Videolar, né? E Nova, eles receberam um benefício fiscal votado na Assembleia Legislativa, com exceção do voto do PSOL, do nosso deputado Pedro Ruas, de 380 milhões, o benefício fiscal da Videolar, do Lírio Parisotto. A contrapartida em termos de emprego foi 5 empregos. Nós achamos que isso é um absurdo. Que haja uma contrapartida tão pequena para um benefício fiscal tão grande é um absurdo. O Lírio Parisotto está, segundo a lista da Forbes, dos 42 mais ricos do Brasil, ele é o segundo gaúcho. É o Grendene o primeiro e o Lírio Parisotto é o segundo. Não se justifica que um empresário com esse porte receba benefício fiscal com um valor desses, com uma contrapartida tão pequena. Nós revogaríamos. A política do Fundopem é uma política indecente do ponto de vista dos interesses populares. Que o Estado em crise, que precisa ter receita, porque pelo lado da despesa, nós estamos vendo. Do lado da despesa se deve cortar cargos de confiança, do lado da despesa se deve cortar privilégio dos governantes, mas do lado da despesa não se pode mais aceitar o que está ocorrendo com os servidores, com a falta de segurança pública, com a falta de investimento na saúde, com falta de investimento em educação. Então nós precisamos aumentar a receita. E no aumento da receita não pode ser o aumento da tributação da classe trabalhadora, da classe média, do pequeno proprietário. No caso dos benefícios fiscais, a renúncia fiscal é muito grande. Eu estou dando o exemplo esse do Lírio Parisotto, que talvez é o mais escandaloso, gerou 5 empregos, e se nós formos comparar em relação ao que o Estado fornece para a sociedade, é mais escandaloso ainda, se nós formos comparar, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de comparar os valores. O Lírio Parisotto não vai para outro Estado. Se ele deixar é a mesma coisa que vocês acharem que se deixar de dar benefício fiscal para a indústria do fumo, para a Philip Morris, não, a Philip Morris não vai deixar de ir sair do Rio Grande do Sul. As empresas do fumo não vão deixar de sair do Rio Grande do Sul, porque o fumo está aqui em Santa Cruz, em Venâncio. Os trabalhadores do Rio Grande do Sul recebem um salário baixíssimo, eles já estão com esse benefício, porque eles têm um salário baixíssimo, os empresários já estão ganhando, eles não vão sair do Estado. Esse discurso de que se não tiver renúncia fiscal, as grandes empresas saem do Estado, é o discurso das grandes empresas para continuar se beneficiando. E nós não aceitamos essa chantagem. Esse Lírio Parisotto, com esses 380 milhões, se formos estabelecer um dado comparativo, no Rio Grande do Sul, nós temos hoje 357 mil famílias, que dá mais ou menos cerca de 1 milhão de gaúchos, 357 mil famílias, talvez um pouco menos. Elas recebem do Bolsa Família cerca de 57 milhões por mês. 57 milhões por mês se gasta com o Bolsa Família para atender famílias que têm uma renda per capita de até R$85, que é uma indecência. É a extrema pobreza. Nós temos 1 milhão de gaúchos que vivem na extrema pobreza. Os recursos que a Videolar recebe, que o Lírio Parisotto recebe, é quase o mesmo. É o mesmo, no caso, é a metade do que 500 mil gaúchos recebem do Estado. E 500 mil gaúchos que só não estão numa situação melhor, não é por falta de esforço, não é por falta de trabalho, é por falta de oportunidade, por falta de emprego, por falta e por descalabro da máquina pública, que nós sabemos que a máquina pública no Brasil está como está, né? Se viu como foi roubada a máquina pública, se viu o domínio das empreiteiras, e o domínio das empreiteiras, se fala muito das roubalheiras da Odebrecht e das empreiteiras agora, mas essas empreiteiras têm roubado desde o regime militar.
Roubaram no regime militar, roubaram durante o governo do PSDB, roubaram no governo do PT e seguem mandando no país. E a partir da Assembleia Legislativa se consegue ter uma visualização de quem se beneficia. Mas é o mais escandaloso ainda, que haja benefícios que a sociedade não discuta. Que haja benefícios que a sociedade não controle. Eu acho que tem que ter benefício fiscal. Eu não sou contra que tenha benefício fiscal. Eu acho que o critério de benefício fiscal, se tu tem um nível de renúncia fiscal para que haja um investimento numa região do Estado que necessita um pouco mais de industrialização, bem? Então isso se justifica, se discute qual é a contrapartida que vai ter, mas no escuro, para os amigos do rei, isso não se justifica, isso não é aceitável. Essa é a questão que nós vemos. Então, isso, além do mais, eu digo outra coisa para vocês, o nível de sonegação é muito grande no Estado. Os técnicos que trabalham na Receita, os auditores sabem disso, reclamam disso. Tem uma leitura de que o Estado tem contribuído com o crime da sonegação. Os cálculos dos auditores e dos técnicos de tributos, eles estimam que nós perdemos de arrecadar pelo menos 6, 7 bilhões ao ano ao não se combater a sonegação. E para combater a sonegação, tu tem que ter avanço tecnológico, tudo bem, a utilização da tecnologia é importante, mas tem que ter também, investigação física, tem que ter busca, apreensão, não pode ser como é hoje, que o sujeito declara quanto que deve de tributo e fica por isso mesmo. Nós temos o projeto de chamar os servidores públicos, as entidades dos servidores públicos, para repactuar com os servidores públicos. Os servidores públicos não podem ser desrespeitados como seguem sendo, eles têm que receber os salários em dia e tem que ter um governo que seja um governo que faça o pacto com os servidores públicos para que nós tenhamos uma gestão eficiente. E gestão eficiente se faz com parceria com os servidores, com os professores, com os trabalhadores da saúde. Esse é o primeiro ponto. Que recursos? Bem, o governo, nós não questionamos que haja crise fiscal. Nós sabemos que tem crise fiscal, mas não tem como não ter crise fiscal quando o governo aceitou o mecanismo da dívida como aceitou, agora teve que parar, suspendeu temporariamente o pagamento, mas o governo está querendo fazer um acordo o pagamento mensal vai aumentar em 100 milhões ao ano, pelo acordo do governo, então, na verdade, suspende para pagar mais depois. A Lei Candir, o governo abre mão, sonegação, o governo não combate, e isenção fiscal são para grandes empresários que garantem poucos empregos. Com essa política econômica, não há Estado que resista. O Estado tem que falir e é o que está ocorrendo. O Estado está falido no Rio Grande do Sul. As funções públicas do Estado não estão sendo executadas. Então nós precisamos passar a fazer o Estado funcionar. Para o Estado funcionar, as 4 propostas que eu me referia são estruturantes e são fundamentais. Combate à sonegação, revisão da política de benefício fiscal, questionamento profundo da dívida, se apoiando inclusive na decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu ganho de causa para o Estado do Rio Grande do Sul e deu uma liminar que permite a suspensão do pagamento, e a revisão da Lei Candir, que é um debate que já está no Congresso Nacional, mas que é preciso ser feito com mais força, porque há um relaxamento, no mínimo, porque eu acho que há um compromisso desse governo e do sistema político tradicional, não só desse governo, com essas empresas multinacionais que têm se beneficiado da economia gaúcha. E no caso de uma vitória do PSOL, isso vai significar uma mudança importante na relação de forças. Não há como o PSOL ganhar uma eleição no Rio Grande do Sul sem que haja uma tomada de consciência da população, que é a tomada de consciência que nós estamos apostando que a população começa a ter cada vez mais, porque a população a população já conquistou um nível de consciência que, na nossa opinião, é muito importante. A população já está rejeitando o sistema tal como está. A crise de representação é enorme. E a crise de representação é enorme porque a política tradicional realmente não representa o povo. A política tradicional representa a oligarquia financeira, representa as empreiteiras, representa as multinacionais. Essa política nacional, essa estrutura, esse sistema está colapsado. Então, além de colapsar esse sistema, precisa construir algo novo. Na construção de algo novo, do ponto de vista da relação do Estado com a União, vai significar, sim, uma luta política importante para que a União passe a respeitar o Estado. Coisa que não faz hoje.
E apoio no parlamento, precisaria também apoio no parlamento, como é que precisa apoio nas ruas, precisa apoio do povo, precisa apoio da sociedade civil, precisa apoio da imprensa. O parlamento brasileiro, se nós formos ver qual é o parlamento brasileiro, e se nós acharmos que as soluções dos nossos problemas estão no parlamento brasileiro, nós realmente temos muitos motivos para estar pessimista. Em nível estadual também, senhor? Em nível estadual é importante o apoio, nós vamos ter apoio no parlamento, mas sobretudo nós precisamos ter apoio na sociedade. O que muda é o apoio na sociedade, é a sociedade que precisa mudar. As pessoas necessitam se empoderar, porque do contrário nós vamos repetir o que já está ocorrendo. Se a solução passasse simplesmente por nós apostarmos no parlamento, então nós já teríamos que ter solução, porque afinal de contas quem domina o Brasil, quem é que controla a política brasileira? É o parlamento. Se o parlamento fosse a solução, como vocês estão apontando, nós já teríamos que estar numa situação muito melhor. Atualmente no Brasil o parlamento tem sido problema, não tem sido solução. Como é que muda? Bem, muda fazendo sim pressão para mudar o parlamento. Então, por isso que nós disputamos a eleição, por isso que nós vamos ter candidatos para deputado federal, numa bancada comandada pela Fernanda Melchiona, que foi a vereadora mais votada de Porto Alegre. Nós vamos ter uma bancada na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos um deputado estadual que faz uma enorme diferença na Assembleia Legislativa, que se destaca muito, que é o Pedro Ruas. Nós temos agora a Luciana Genro, que vai ser candidata a deputada estadual. Nós temos o Jurandir Silva, que é um dos políticos mais fortes que tem na região sul do estado, que disputou eleições de prefeitura sem tempo de televisão, sem recursos e quase chegou ao segundo turno. Então nós queremos sim melhorar a qualidade do parlamento, mas nós apostamos na organização da sociedade civil. Se a sociedade civil não se organizar, o Brasil não tem conserto, e se o Brasil não tem conserto, evidentemente que o Rio Grande do Sul também não, porque nós não somos uma ilha. Primeiro, evidentemente que, como todas as áreas, necessita investimento, necessita infraestrutura, necessita recomposição do efetivo. Se sabe que a Polícia Militar está com os quadros defasados, se fala em 18 mil, mais ou menos, o número de efetivos defasados em relação ao que eram no início dos anos 90, por exemplo. Mas nós acreditamos que a política de segurança pública tem que ter uma mudança radical. E é nacional, porque envolve o tema da política de drogas. Então, nós queremos fazer um debate no Estado que está linkado a um debate nacional, que exige uma mudança da legislação nacional, que está ligado ao tema das drogas, de como se aborda o problema das drogas. No caso, nós achamos que tem que ter uma mudança de legislação. Atualmente, há uma política no Brasil nacional que é ligada ao que foi, na época, nos anos 60, o conceito de guerra às drogas levado pela ONU, quando Nixon era o presidente dos Estados Unidos. Já dentro da ONU há um enorme questionamento a essa política de guerra às drogas. Já há vários países que deixaram de adotar a linha de colocar o comércio de drogas como algo ligado ao crime e à ilegalidade. Então isso é um ponto, que é um ponto de debate muito importante, né? Para nós isso é muito caro, até porque nós temos uma vereadora no Rio de Janeiro que foi assassinada, né? E ainda não se sabe exatamente quem são os mandantes, mas já o próprio ministro da Defesa reconhece que os assassinos da Marielle Franco eram ligados às milícias. E as milícias, elas são a expressão mais acabada do fracasso da política de guerra às drogas, porque as milícias, elas são elas representam a degeneração dos aparelhos de repressão do Estado. É quando, já no interior do aparelho de repressão do Estado, os que em tese seriam os responsáveis pela segurança pública, os agentes da segurança pública, passam a ser agentes do crime. E isso no Rio de Janeiro é o estado mais avançado onde isso tem ocorrido. As milícias já estão dominando enormes quantidades de áreas no Rio de Janeiro, e o ponto forte da organização das milícias é justamente o tráfico. Então o comércio ilegal, ele beneficia inclusive a corrupção no interior do aparelho de Estado. Nós já sabemos que no Rio Grande do Sul também tem ocorrido isso. Vocês noticiaram, a imprensa noticiou casos de policiais militares ligados ao crime também em Porto Alegre. Então, essa política de drogas é um fracasso completo. Se continuar essa política de drogas,
o que ocorre no Rio de Janeiro vai se já vai se generalizar e vai se fortalecer. A tendência do Brasil é se mexicanizar. O México já tem um nível de peso à droga ilegal, que a economia ilegal tem mais peso quase, não tem mais peso, mas tem um peso relativo cada vez maior do que a economia legal. Isso desorganiza completamente a economia, desorganiza totalmente o sistema. Dessa política de drogas pode acontecer e como ela deve se refletir no Rio Grande do Sul e nas políticas claro, que vocês devem implementar aqui? Isso tem muita importância, mas é que na verdade tem uma importância grande porque não tem solução para a segurança pública se não tiver uma política nacional de segurança pública. Não há possibilidade nenhuma de melhorar a segurança pública de um Estado isoladamente. Estou falando em termos qualitativos. Nós não estamos falando aqui de índices de reduções mínimas percentuais que não tem nenhum valor maior. Nós estamos falando de um estado onde em 2017, que é o dado que eu tenho, teve 22 mil casos de lesões corporais de mulheres. Nós estamos falando de um estado onde tem uma capital onde um roubo de carro acontece a cada hora. Agora nós estamos conversando aqui, tem algum carro sendo roubado ou sendo furtado. Então, nível nós estamos falando de um estado que nos últimos 7 anos, de 2011 até 2018, só na nossa capital, que vocês sabem que a gente estuda o estado de modo geral, mas a gente conhece mais onde a gente vive. Eu conheço muito mais Porto Alegre do que uma cidade do interior. Em Porto Alegre nós tivemos, de 2011 para cá, nós tivemos 4 mil casos de homicídios. Então é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma tragédia bem, que se reflete no que tu falava sobre rede social. Então, nós temos que ter uma mudança nacional. O governo do Estado também pode alterar a realidade em termos de política de segurança pública. Primeiro, propondo uma mudança de política, então, que é o que nós queremos levar na campanha eleitoral e depois, mas também orientando a polícia. Porque talvez a parte mais difícil de uma administração seja justamente o comando da polícia civil, da polícia militar. Mas eu acho que um governo estadual tem que orientar, mesmo que não mude a legislação nacional, tem que mudar a legislação nacional, mas um governo de estado, ele pode orientar a polícia. E eu creio que a melhor orientação para a polícia é a polícia ter como eixo da sua atividade a investigação e o combate aos crimes contra a vida. Eu estava te falando dos 22 mil casos de lesões corporais de mulheres. O feminicídio é enorme. As agressões contra as mulheres são enormes. Isso envolve segurança pública, envolve educação, porque no caso dos crimes contra as mulheres, boa parte desses crimes são feitos por familiares, por parentes, quer dizer, então o problema da educação na segurança pública tem muita importância, mas que a polícia tenha também como centro o combate ao latrocínio, o combate ao homicídio. Nós sabemos que a composição social dos nossos presídios, a minoria está ligada ao crime contra a vida, e nós temos que inverter isso. Nós sabemos que nem 10% dos casos de homicídios são elucidados. Então isso tem que ser invertido. O crime contra a vida tem muito mais importância. Então, ao invés da polícia ter como centro, como faz hoje, e na Restinga, no Rubem Berta, nas periferias das grandes cidades, ter como eixo prender um jovem que está fazendo tráfico ilegal de maconha e prender ele, colocar ele em qualquer uma das nossas cadeias. Tá? E ele vai para a cadeia, cadeias que são hoje dominadas pelas facções criminosas, ele vai para a cadeia, ele sai da cadeia com muito mais capacidade e muito mais envolvido com as facções criminosas do que quando ele entrou, porque nós sabemos que nas nossas cadeias, sequer o sabonete o Estado tem fornecido, quem fornece o sabonete são as facções criminosas, e no lugar dele vai entrar um outro, porque vai ter um jovem que vai estar ali naquele lugar dele também. Então, essa política fracassou já, isso já é algo totalmente claro. Se não se reconhecer isso e não se mudar de política, não adianta achar que nós vamos ter uma política de segurança pública decente. Não vai ter política de segurança pública decente. Eu queria dizer uma coisa sobre segurança pública ainda, e isso tem ligação com a educação, que é a ideia que é uma parte da população tem, que é falsa, de que nós vamos solucionar os problemas de segurança pública prendendo as pessoas, como eixo da política de segurança pública. Se isso fosse verdadeiro, e tem um candidato a presidente da República que é um reacionário semifascista e ignorante ao mesmo tempo, que é esse Bolsonaro, que tenta vender a ilusão de que o nosso problema é prender, prender, prender. Se o problema fosse prender, se a solução, melhor dizendo, fosse só prender, então nós teríamos que ter uma situação muito melhor na segurança pública. No Rio Grande do Sul, em 2000, há 18 anos atrás, nós tínhamos 13 mil pessoas presas.
Atualmente nós temos 40 mil pessoas presas e a segurança pública está pior. Então, nós precisamos mudar a política de segurança pública. Mudar quer dizer priorizar o combate aos crimes contra a vida e encarar também a necessidade de priorizar a educação. Porque com a educação, tudo melhora. Então, isso é básico. Infelizmente, os políticos falam muito. Eu não conheço nenhum candidato, nenhum político que não diga que educação não é prioridade. Então, isso mas tem que ser de verdade, e não é de verdade. E a prova que não é que os professores estão na situação que estão, que o governo Sartori fecha escolas. Como é que vai fechar a escola? Tinha que ser crime fechar a escola, e o governo Sartori fecha a escola. Então a educação ela é muito importante, e a escola pode ser um lugar de resistência em todos os sentidos. Porque a escola pode ser um lugar onde também aumente a capacidade de associação da sociedade. E quando eu dizia no início que nós não apostamos simplesmente em mudança de parlamento, que nós apostamos na capacidade da sociedade de se auto-organizar, se mobilizar, em última instância nós apostamos na capacidade da sociedade de se associar, de não tomar as coisas só como indivíduos tentando resolver seus problemas. Não é assim. Nós precisamos, para resolver os nossos problemas, nos associar, nos unir com aqueles que a gente tem interesse em comum. E a escola é um interesse em comum fundamental. Uma escola numa comunidade é um lugar que ela pode ajudar o conjunto da comunidade. Nós achamos que um projeto educacional, além de respeitar os servidores públicos, além de respeitar os professores, além de construir um projeto pedagógico, debatendo com quem conhece esse projeto pedagógico, que são os trabalhadores em educação, nós precisamos desenvolver também no espaço da escola coisas que exigem poucos recursos e que têm muitos efeitos. Por exemplo, capoeira, rap, tratar de levar para o espaço da escola possibilidades de expressão cultural da nossa juventude, que inclusive vão aumentar na nossa juventude o interesse pela educação formal. Isso é fácil, a juventude tem muito interesse em ter participação. A Luciana Genro, por exemplo, ela deixou de ser deputada federal em 2010 e ela se dedicou a um projeto educacional que, num nível menor, evidentemente, nós estamos falando de um projeto de uma educação popular para jovens, é um projeto chamado Emancipa, que faz cursos para jovens entrarem na universidade e dá um resultado enorme, porque o Emancipa, além da educação formal, ele tem o Emancipa Mulher, que é um lugar onde há um processo de construção do movimento de mulheres da luta contra o machismo e de debate sobre a luta feminista. Tem o Emancipa ligado ao rap, que permite que haja essas manifestações culturais também. Tem o Emancipa ligado ao movimento antirracista. Então nós, no espaço da escola, termos, no caso o projeto da Luciana foi uma casa também na Restinga, uma casa Emancipa Restinga, que tem dança, tem capoeira. O espaço da escola tem que oferecer, tem que combinar cultura, tem que combinar esporte, tem que combinar rap. Isso ajuda a fazer com que o jovem tenha interesse pela escola, a comunidade veja na escola também um lugar para aumentar a capacidade civilizatória da nossa sociedade. Então a escola é um lugar fundamental. Eu acho que o Brizola nisso tinha razão, quando o Brizola insistia muito na questão da escola por tempo integral, Darcy Ribeiro. Nisso nós temos no Brasil um legado, o Paulo Freire como legado, não é à toa que o Paulo Freire foi uma das grandes cabeças conhecidas no mundo inteiro. Então nós temos muita bagagem no que diz respeito à questão educacional que nós devemos usar. Infelizmente hoje é usado pouco. A economia do Rio Grande do Sul tem um peso enorme, a questão agropecuária. E evidentemente que, embora tenha, se nós formos calcular, dá mais ou menos uns 10%, né, do valor adicionado, né, mas o impacto em termos nos serviços e na indústria é real. Então, talvez os cálculos, a incidência da agropecuária na economia gaúcha talvez seja de uns 35%, 40%. Então, de fato, e talvez relativamente seja são os estados do sul que têm mais peso, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então tem que ter uma atenção especial. O que eu considero, e a pergunta está muito bem feita, porque eu considero que nós temos que ter uma política especial para a pequena agricultura.
Nós sabemos que o Estado tem um papel na exportação nacional e que a exportação tem importância. Não é negar a importância da exportação. Mas quando nós temos uma economia atrasada, uma economia que precisa desenvolver mercado interno, eu estou falando do país todo, não só do Rio Grande do Sul, a exportação tem que ser encarada de modo mais relativo. Nós temos muito espaço para avançar no mercado interno e para criar condições de renda interna. Não é à toa que a parte norte do Rio Grande do Sul é mais avançada economicamente que a parte sul. Não é à toa. Tem a ver com o processo histórico de formação. O norte do estado do Rio Grande do Sul, a pequena propriedade teve um peso enorme. No sul, foi o latifúndio. Então, nós precisamos tentar combater duas lógicas que eu acho que são erradas. Primeiro, uma economia no campo só dominada pelo latifúndio. Por isso que nos preocupa que nós tenhamos esse nível de concentração de terra que está aumentando, não está diminuindo. Nós temos 1% dos proprietários com 33% das terras, isso está aumentando. Há 5 anos atrás era 27% e agora está 33%, quer dizer, um curto período de tempo a concentração da propriedade da terra aumenta. E nós sabemos também que as pessoas estão abandonando o campo. Nós sabemos que as pessoas estão abandonando o campo. Então, e aí é falta de escola, é falta de... É a ausência total de universidades no interior, quer dizer, então as pessoas estão abandonando, então é preciso ter crédito, primeiro é preciso ter crédito, e eu acho que é preciso apostar na pequena produção e na pequena produção para o mercado interno também. O MST, como movimento político-social, se fala pouco sobre o MST atualmente, se fala muito pouco sobre o MST atualmente, mas o MST é famoso no mundo. O MST é famoso no mundo, para alguns porque foi parte das ocupações de terra, tudo isso, que é a parte política e social do movimento. Mas o MST tem um trabalho econômico impressionante, que é o trabalho, por exemplo, da produção de arroz orgânico, que está valorizado na Europa. Porque o mercado internacional, as pessoas no mundo vão aumentar cada vez mais a sua preocupação com a qualidade da alimentação. Não é só exportar alimentos, é produzir e exportar alimentos saudáveis. Não é só um problema de exportar alimentos. Então, o Brasil, ao às vezes ser desleixado no cuidado do que exporta, perde mercado. Vide a JBS, vide os problemas que nós tivemos na produção de carnes. Que esses caras fizeram as pilantragens que fizeram, não só comprando político, né, mas também vendendo para o exterior carne estragada, e isso afeta o mercado. O Brasil depois custa para recuperar mercado. E o mundo necessita da alimentação. E o Brasil tem terra fértil, tem muita terra. Então, essas experiências como a do MST, eu acho que é muito útil de nós fortalecermos. E utilizar o Banrisul. O Banrisul tem que ser público. Nós achamos que as estatais e as fundações que o governo Sartori quer fechar e fechou, elas são necessárias para o Estado. Cientec é necessária, por exemplo. Como é que vai ter planejamento sem gente especializada na ciência? Se nós pegarmos a FEE, como é que nós vamos ter planejamento econômico, capacidade de diagnóstico sobre o que ocorre no Estado sem a FEE? Eu sou um vereador, sou um candidato a governador. Para nós podermos ter estudos sérios sobre o Rio Grande do Sul, se não tem uma FEE, não tem como ter estudos sérios sobre o PIB do Rio Grande do Sul, sobre a distribuição do PIB, sobre o problema do desemprego. Então, e agora o governo Sartori fez a indecência, além do mais, de fechar a FEE e contratar a FIP. Nós revogaríamos. Além do mais, não tem economia nenhuma. O governo não tem nem economia ao extinguir. Eu acho que o governo, nisso eu desconfio das intenções do governo em relação a isso. Somos a favor de mantê-las e de fortalecê-las. Somos também porque isso significa que nós, numa região pobre do Estado, vamos provocar mais desemprego e mais miséria. Já não se pode mais provocar mais desemprego e mais miséria quando nós temos já 500 mil gaúchos desempregados nessa crise nacional. Nós temos 500 mil gaúchos desempregados. O problema do emprego é um dos problemas mais graves que nós temos. Tu tem que ter cuidado, o governo Sartori, mas eu não acho nem que seja irresponsabilidade do governo. Irresponsabilidade seria elogiar o governo. Eu acho que esse governo é um governo de ajuste contra o povo. Esse governo é antipopular. Não é à toa que é o PMDB do Eliseu Padilha e do Temer.
Se nós olhamos, quem comanda a política no Rio Grande do Sul, quem comanda o PMDB no Rio Grande do Sul é o Eliseu Padilha. O Eliseu Padilha é o chefe do Temer, é o chefe do PMDB gaúcho, é o braço direito do Temer e chefe do PMDB gaúcho. Nós não estamos falando de um partido que está pensando no progresso nacional, nós estamos falando de um partido que está destruindo o país. Que governou o país desde sempre, colaborou com a ditadura, era oposição consentida na ditadura militar, mas sobretudo depois governou na época do PSDB. O PMDB é, digamos, a expressão partidária da crise nacional, não é só o PMDB, mas o PMDB teve com o PSDB, esteve com o PT. Uma das nossas maiores críticas ao PT, e razão pela qual inclusive nós fundamos o PSOL, é que o PT aceitou, depois de ganhar a eleição, depois de ter um voto popular, aceitou entregar para o PMDB fatias enormes do poder, aceitou governar com o PMDB, aceitou dar para o Sarney, que é um político que é um escândalo nacional, o Sarney Maluf, a presidência do Congresso Nacional. Essa hipótese do pessoal chegar ao poder, que nós lutamos para se realizar, ela depende não do sistema partidário, ela depende da organização da sociedade, porque não é o pessoal que chegaria ao poder, é a sociedade que se empoderaria de tal forma que nós teríamos uma mudança estrutural no país. É por essa mudança que nós lutamos. E essa mudança estrutural, ela vai contra esse sistema partidário que está aí. O PT, que no início foi a expressão da tentativa de construir um projeto partidário alternativo, infelizmente, depois de ter muito apoio popular, o PT aceitou justamente reproduzir a mesma lógica, que é a lógica que está aí. E que depois, inclusive, os mesmos partidos com os quais o PT se aliou, resolveram romper o pacto com o PT, deram um golpe no PT e colocaram o Temer de presidente. O PT, infelizmente, não aprendeu nada, a tal ponto que no Ceará estão apoiando Eunício Oliveira para o Senado, no Piauí estão fazendo aliança com o PMDB, em Alagoas, por incrível que pareça, estão apoiando o Renan Filho para o governo, mas isso é outra história sobre o PT, eles que devem falar sobre o que eles têm feito e o que eles aprenderam. Em relação à estrutura do Estado, tem dois temas que para mim são importantes. Pensar como se estrutura uma relação com servidores públicos, para que nós tenhamos os servidores públicos e não a estrutura de cargos de confiança, mas os servidores públicos também tendo cargos de confiança, porque não se governa sem cargos de confiança, mas fazendo os servidores públicos ter um peso maior na administração. Porque se os servidores públicos não têm um peso maior na administração, não tem como governar. Os servidores públicos têm que se vincular ao projeto, ou seja, tem que ser ganhos para que haja uma mudança favorável para o povo. É muito importante, porque os servidores públicos são os que trabalham com o povo. Em última instância, são os melhores, são os que podem fazer o Estado ter alguma utilidade para o povo. E em termos de secretaria, tem muito peso a Secretaria de Segurança Pública. Pensar a segurança pública é um problema muito grave. Se nós fôssemos hoje dizer qual é que deveria ser a prioridade nossa, era realmente ter uma política na segurança pública especial, que envolva pensar a relação entre educação e segurança pública, que envolva mudar a orientação da polícia, que envolva repactuar e fazer com que o Estado não seja visto nos bairros pobres como simplesmente o Estado penal, que o Estado seja um Estado social, porque atualmente é só Estado penal.